Bom, de maneira conceitual, o que que seria esse momento de plastificação que é tão falado quando a gente vai estudar estruturas metálicas, principalmente, tá? Então, de maneira conceitual, como que a gente pode entender de maneira simples o que que é esse momento de plastificação, né? Então, imagine aí uma seção qualquer, né? Uma seção aí, uma viga em I, por exemplo, perfil laminado, né? Uma viga de cobertura, uma terça, né? Uma viga de um piso, né? Então, se a gente for pensar num elemento como esse, normalmente, como que ele está solicitado aí, né? Esse elemento, se for uma terça, por exemplo, tende a estar o quê? Biapoiado, né? Cujo vai ter um carregamento ali, proveniente do peso próprio da telha, alguma sobrecarga, vento ou coisa do tipo. E isso vai gerar para a gente, né, o diagrama ali de momento fletor, né, que se for biapoiado vai ser mais ou menos dessa forma, né, com o momento máximo aqui no centro, correto? E com esse momento máximo aqui no centro e positivo, a gente entende o quê? Que está tracionando as fibras inferiores desse perfil e comprimindo as fibras superiores. Beleza? Isso daí muito tranquilo, né? Aí vocês aprenderam lá em resistência dos materiais, né? Qual que é a fórmula para a gente calcular a tensão, né, em flexão simples? A gente utilizava lá que o sigma é igual ao momento vezes aquela distância y dividido pela inércia, né, onde o y é do centroide da figura, né, do nosso perfil, até a face mais distante, né, a face externa, seja na compressão ou na tração. O momento é o momento fletor e o I seria a inércia, né? Então, essa é a fórmula que a gente utilizava para calcular quem? A tensão, seja de compressão ou de tração. Né? Se for um perfil simétrico como esse, a tensão de tração normalmente é igual à tensão de compressão, tá? Porque essa distância y aqui, né, ela vai ser sempre a mesma ali do centro de gravidade até a borda inferior ou até a borda superior, beleza? Então, fazendo esse diagrama, como que vocês estudaram lá em resistência dos materiais? Exatamente dessa forma aqui. Então, imaginem nesse exemplo que a gente tem uma terça e tem um carregamento sobre esse elemento, beleza? Então, o que vai acontecer? Vai flexionar esse elemento e vai surgir ali o que? Esforços de tração na parte inferior e esforços de compressão na parte superior. Então, esse diagrama foi o que é falado e é ensinado na teoria lá de resistência dos materiais, tá? Então, aplicando exatamente nessa fórmula aqui, né? Então, com que você vai afastando do centro de gravidade, então, imagina que o centro de gravidade, a linha neutra, é exatamente aqui, correto? Então, quanto mais distante for a tua borda, maior vai ser a sua tensão aqui, seja de tração, que está com essas linhas vermelhas, seja de compressão, que estão com essas linhas verdes. Por quê? Porque é justamente esse Y aqui. Então, se você quer calcular a tensão aqui nesse ponto mais distante, perceba que esse Y é toda essa distância aqui, ó, até a linha neutra. Ou seja, quanto maior for o y, maior vai ser a tensão, correto? No entanto, percebam o seguinte, que para projetos de engenharia, pessoal, você não está aproveitando ao máximo a resistência do seu perfil. Por quê? Quando você pensa o seguinte, fala, opa, vamos trabalhar com a é, tensão máxima de escoamento, no caso do material, né? Se for um A36, por exemplo, um aço A36, seus 250 megapascal, tá? Então a gente vai trabalhar até esses 250 megapascal para não passar disso por questão de segurança, por questão normativa. Então tá, esse é o nosso limite. No entanto, se você utiliza essa teoria, né, de resistência dos materiais e aplica aqui, você chega que a sua tensão máxima de escoamento ela está ocorrendo aonde? Nas bordas mais externas do perfil. Então pensem que esse perfil são várias camadas que compõem ele, né? Pensem que ao longo da altura dele aqui, ó, são é uma camada, como se fosse uma pele. Pense que é uma folha sobre a outra, tá? Ou seja, essa tensão máxima, tanto de compressão que está aqui em verde, quanto de tração, elas estão ocorrendo aonde? Somente na borda mais externa do perfil. Então, essa tensão aqui, ó, de compressão máxima, né, de tração máxima, está ocorrendo aonde? Aqui, ó, nessa face aqui mais externa do perfil. E a de compressão, que seria essa verde, está ocorrendo lá, ó, nessa borda mais externa do perfil. Mas e o restante do perfil?
né, ao longo de toda a sua altura. Percebam que pelo diagrama aqui, ó, ela não está chegando na tensão de escoamento. Ou seja, você, como engenheiro, né, não está aproveitando ao máximo que o perfil tem a oferecer. Tá? Então é por isso que em projetos, né, de estrutura metálica, por exemplo, a gente trabalha com esse momento de plastificação, que é o quê? Aumentar essa tensão, aumentar esse carregamento, tá? Ou seja, agora a gente vai elevar isso daqui um pouco mais. Vamos aumentar essa carga aqui, por exemplo. Tá? Então pensem que isso aqui a gente está fazendo um ensaio com essa peça e a gente chegou nesse diagrama aqui, o convencional. Só que a gente vai continuar aplicando mais carregamento sobre essa peça. O que, que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó. Tá? Agora, percebam o seguinte, continua tendo ali nas suas tensões máximas a tensão de escoamento, que é o FY, tanto para tração quanto compressão. No entanto, perceba o seguinte, ó, que agora você tem uma altura um pouco maior dentro dessa seção transversal do perfil que conseguiu chegar na sua tensão de escoamento. Ou seja, agora, se a gente for pegar aqui mais ou menos, ó, essa região toda do perfil está sendo tracionada até a sua tensão de escoamento, tá? E a mesma coisa na região ali de compressão. Então, se a gente for pegar aqui mais ou menos, então toda essa região aqui está sendo comprimida até a sua tensão de escoamento, tá? De acordo com a característica do material. Opa, ainda tem material ali que não está na tensão de escoamento. Então vamos continuar aumentando essa carga. Então vamos adicionar mais carga. O que, que vai acontecer? Vai aumentar essa região aqui com essa tensão de escoamento. Ou seja, agora a nossa região aqui comprimida vai vir até mais ou menos aqui, né? Então toda essa região está com a tensão máxima de compressão e de tração ao escoamento do material. E aqui a mesma coisa. Ok? Ou seja, ainda sobrou um pequeno pedaço aqui, ó, que não está com essa tensão de escoamento. Então a gente pode aumentar um pouco mais esse carregamento na nossa viga aqui, nesse elemento que a gente está fazendo esse teste. Ok? Então vamos aumentar. E aqui a gente chega finalmente nessa parte. Ou seja, toda a nossa seção transversal, todo o nosso elemento, toda a nossa viga aqui, né? Agora ela está com tensões de escoamento em toda a sua seção transversal, tá? Ou seja, a gente aproveitou de certa forma, pensando em questão econômica, né, todo o perfil, toda a seção transversal dele. E é exatamente chegando neste ponto aqui que a gente fala que chegamos aonde? No momento de plastificação, tá? Porque toda a seção vai sofrer agora de plastificação, que é o quê? Se a gente pensar aqui nessa seção transversal, toda a região superior à linha neutra teve a redução do comprimento devido, né, no caso, essa coloração verde, tá? Devido à tensão normal de compressão. E para baixo da linha neutra, que é essa linha vermelha, teve um aumento de comprimento devido ao quê? À tração, tá? Então, tendo todo esse comportamento dessa tensão de escoamento, não só na parte mais externa, como a gente calculava em resistência dos materiais, mas sim em todo o interior da seção transversal da área da nossa peça, é formada então no final uma rótula plástica, tá? Então esse seria um modelo de ruptura, né, para uma peça metálica sujeita à fricção, tá? E não somente chegar aqui, como a gente estava acostumado, até esse diagrama de tensão-deformação, tá? Convencional aqui, linear no caso, tá? Então percebam que o que a gente vê em resistência dos materiais é uma meia-verdade, de certa forma. Por quê? Porque a gente pode trabalhar, né, um pouco mais no material, sendo que o que a gente estudou inicialmente era que essa tensão acontecia somente, né, na camada mais externa do perfil, tanto a tração quanto da compressão. Mas na verdade todo o interior da peça ela ainda não tinha chegado na sua tensão de escoamento, tá?
Aqui uma outra imagem, como vocês podem ver, tá? Então aqui seria o ponto de aplicação da carga dessa viga, por exemplo, que a gente está estudando. E aqui, ó, seria o início de escoamento. Só que o início de escoamento somente aqui na face mais externa, na parte comprimida, e na face mais externa, na parte tracionada. Percebo que está longe do perfil atingir o seu limite, né, de resistência efetivamente. Então a gente pode continuar acrescentando essa carga até que essas tensões de compressão e de tração ocupem toda a seção transversal da peça, de acordo com essa terceira imagem aqui, né? Então ocupou aqui toda a seção transversal a tensão de escoamento de tração e aqui a tensão de escoamento de compressão. E no final acontece o que? O colapso por essa rótula plástica que foi formada. Beleza, pessoal? Espero que tenha entendido esse conceito tão simples, mas que realmente às vezes acaba que dificulta um pouco, principalmente na hora de aplicar os cálculos, tá bom? Espero que tenha gostado e se você gostou, deixe seu comentário, né, um joinha para estar incentivando.